Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Estou agora, em plena segunda-feira, indo para a escola, dar aula. Mas eu estou aqui refletindo com os meus botões. O que teria acontecido conosco? Alguma coisa vem acontecendo de diferente para conosco nos últimos tempos. E eu vou dar alguns exemplos para a gente poder caminhar nesse pensamento. Quando nós éramos adolescentes, nós brigávamos na escola. Agora, nos encontros de Facebook, a gente vai encontrando pessoas da época quando nós estudávamos. E eu vou encontrando garotos que brigavam comigo. Saíamos na porrada. E foram alguns. Hoje em dia, nos lembramos e rimos daquilo. E o mais curioso é que, quando brigávamos, era só briga de garoto. Era só briga de garoto. E, inclusive, havia uma certa tradição juvenil daquele que batia, sobretudo daquele que batia no fodão da escola. Como em 2 ou 3 oportunidades eu briguei com um dos fodões da escola e acabei virando uma espécie de referência máscula, uma espécie de macho alfa que chegou e conquistou o território que era de outro. E aquele que apanhava também, de uma certa forma, passava a respeitar aquele que bateu, até porque aquele que apanhava já não era tão fodão assim, ou seja, ele apanhou. Mas ficávamos amigos apesar das brigas. O que isso significa diante dos tempos que nós estamos vivendo agora? Eu acho que isso tem muito a ver com aquela música do Milton Nascimento, Coração de Estudante. Era como se tivéssemos uma espécie de coração de estudante, coração juvenil, onde as próprias brigas faziam parte daquele ambiente de sonhos, daquele ambiente juvenil que a escola representava. A escola representava um certo sentimento juvenil que cultivávamos, mas que agora mudou. O coração juvenil já não é o mesmo. Uma das referências dessa mudança é que aquele aspecto de briga na escola que nós tínhamos já não é mais uma coisa de meninos apenas. Pelas minhas informações e pelas informações da maioria dos professores, hoje quem briga na escola são as meninas. O que isso representa também? Representa também que as nossas brigas já não têm aquele coração juvenil das brigas de antigamente. Porque uma das características das brigas dos meninos era que os meninos brigavam, mas depois ele ficava amigo e até passava a respeitar, e o que apanhou até passava a respeitar o que bateu, ou seja, o mais novo macho alfa da escola. Mas quando uma menina briga com a outra, é diferente. Porque se uma briga com a outra, elas nunca mais
se falam, quiçá se olham. Ou seja, aquela característica juvenil da briga, de uma certa forma, a gente percebe que ela mudou na própria transferência da briga dos meninos para as meninas. Significa que a briga já não tem mais aquele mesmo coração juvenil. Porque na briga do coração juvenil, na briga do coração de estudante, nós brigávamos, mas éramos como se fôssemos crianças. As crianças brigam, às vezes eu já vi até brigas de pais saindo no tapa por causa de briga de crianças. Mas as crianças, logo logo, elas se esquecem daquilo que aconteceu. Mas uma das características que mostram que o nosso coração juvenil está diferente é na própria transferência da briga dos meninos para a briga das meninas. Ou seja, a coisa ficou mais séria. Mais séria também em outro aspecto. Porque a briga dos meninos, não só a briga das meninas, como a briga dos meninos hoje, quando ela acontece, ela pode estar acontecendo e estar em outro patamar. Ou seja, meninos não brigam, mas quando eles brigam, o ambiente de violência que tomou certos espaços significa que aqueles meninos, ao brigarem, eles podem inclusive ir a certas vias de fato e até a se matarem, porque não, a briga já não tem mais aquele coração de estudante da antiguidade. Ou seja, aquele coração de estudante dos nossos dias, onde brigávamos e guardávamos um certo coração juvenil e reservávamos até um certo coração juvenil para justificar o coração de estudante que estava incluído na própria briga. Eu vou lembrar aqui um episódio que acontecera nas eleições de 89, que elegeram Fernando Collor de Mello para a presidência da República. Lula foi atingido por um ovo na cabeça. E esse ovo que atingiu Lula foi levado para o debate entre ele e Collor. Collor quis demonstrar no debate que aquele ovo que Lula ganhou, que Lula recebeu na cabeça, simbolizava a rejeição das pessoas a Lula. Lula, por sua vez, falou: a minha única preocupação ali era que a pessoa que me atingiu não fosse massacrada por aquela multidão que estava ali. Ou seja, havia um pensamento maior, ou seja, a política parece que estava num patamar diferente. Ou seja, eu fui atingido por um ovo na cabeça, mas nem isso deve representar o massacre daquele que me atirou um ovo. Afinal de contas, agora parafraseando, há um coração juvenil que fez com que esse cidadão, ao ver a esperança dele de um Brasil melhor ficar diminuta, porque se ele jogou um ovo em Lula, é porque ele entendia que um Brasil melhor estaria nas mãos de Fernando Collor de Mello. E ele, motivado por aquele coração de estudante, atirou um ovo em Lula. E Lula reagiu de uma maneira civilizada.
não querendo que aquele cidadão fosse massacrado por toda aquela multidão que estava ali apoiando a Lula. Ou seja, até em um comício onde um político era atingido por um ovo, era só um político que foi atingido por um ovo. Uma outra oportunidade, lá nos idos do Mensalão, quando José Dirceu estava prestes a perder o seu mandato, José Dirceu foi atingido por um guarda-chuva de um idoso. O idoso, indignado com o suposto Mensalão, presidido por José Dirceu, atacou José Dirceu com um guarda-chuva. Aquele guarda-chuva que atingiu José Dirceu desencadeou uma espécie de, realmente, está na hora dele sair. É como se aquele guarda-chuva fosse o passaporte definitivo de José Dirceu para fora do governo e para dentro da prisão. Ou seja, era violenta, a atitude foi violenta, mas guardava uma certa esperança, guardava um certo espírito do coração de estudante da música de Milton Nascimento. As coisas mudaram. As coisas mudaram na escola. As coisas mudaram na política. Brigávamos na escola entre meninos. A briga era uma briga de criança. Havia um certo coração de estudante nas próprias brigas. As meninas são agora guindadas à briga e elas transformam a briga em algo muito mais sério, porque a briga de menina é para valer. A briga de menina simboliza de fato a amizade, a inimizade sempre simbolizou. Agora na política, a briga já não tem o mesmo coração de estudante, ou seja, alguma coisa que apareça como violência não tem mais aquele coração de estudante das brigas de antigamente. Já não tem mais. Na internet, ou seja, nos próprios grupos de WhatsApp, já tem várias cenas, já tem algumas cenas, e eu já vi, de pessoas agredindo pessoas por serem de esquerda. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso não acontecia no Brasil. Isso é novo. Brigávamos e isso gerava até morte entre torcedores. É como o jogo de futebol em termos de briga era considerado muito mais sério do que a própria política, porque brigávamos entre torcidas, mas um torcedor podia até matar o outro. Isso aconteceu várias vezes, mas na política isso não acontecia. Isso em política no Brasil é um fenômeno novo. O que aconteceu de lá para cá que agora as nossas brigas, ou seja, as nossas supostas violências políticas já não estão mais no mesmo patamar. Antigamente, quando discutíamos política entre coloridos e lulistas, em 89, entre PT e PSDB, recentemente, essas brigas, inclusive, quase não geravam, segundo o meu entender,
desavenças, ou seja, separações familiares. Agora, essas separações familiares e várias amizades são rompidas dentro dessas brigas. O que aconteceu? Eu mesmo, tem pessoas que eu briguei do ponto de vista político, não nos falamos mais ou não nos falamos, ou seja, a amizade acabou e eu não me arrependo, porque a militância política dessas pessoas é algo que vai para além daquilo que nós estávamos acostumados. Eu não vou tolerar uma pessoa que é intolerante, que quer uma violência política com vias de fato. Eu não vou tolerar, porque a intolerância, ela deve ser intolerante. A tolerância deve ser tolerante para com os tolerantes. Agora, para com a intolerância, temos que ser intolerantes. Ou seja, o nosso coração de estudante da música de Milton Nascimento já não faz mais parte do ambiente político. O que aconteceu? O que aconteceu em termos... Primeiro que os tempos são outros. O Brasil horizontalizou uma forma de violência urbana que estava nas periferias, que estava apenas nos morros, e de uma certa forma fomos horizontalizando esse tipo de violência também através da presença das milícias. Isso é um fenômeno que eu gostaria de destacar. Um outro fenômeno que eu gostaria de destacar é a eleição do novo presidente da República, que desde a década de 90 já vem falando: eu sou a favor da tortura. No dia que eu for presidente, se um dia eu for presidente, eu fecho o Congresso no dia seguinte. Eu sou a favor de que nós tenhamos uma guerra civil. Todas essas coisas foram faladas, todas essas coisas foram anunciadas, porque ele disse também que, além de todas essas coisas, o Brasil só iria melhorar com uma guerra civil, e não pelo voto. E todos sabem, inclusive os seus apoiadores, que ele falou essas coisas. Isso aconteceu apenas por causa dele? Talvez não. Agora, ele foi e é um fator preponderante que desencadeou essa violência ou essas brigas que vão para além do coração de estudante, que vai para muito além da escolaridade. Quando a Alemanha produziu o nazismo, a Alemanha era uma das nações mais escolarizadas do planeta, se não a mais escolarizada. Ou seja, era uma nação que produziu um ensino técnico de muita qualidade, mas que a parte ética ficou a desejar. Inclusive no Brasil, apesar de todas essas coisas, conforme nós temos mais escolaridade, ou seja, conforme as pessoas têm mais escolaridade, é exatamente nesse candidato mais violento que elas votam. Ou seja, até que ponto nós estamos unindo educação e ética, educação técnica com educação ética? Perdemos o nosso coração de estudante em algum lugar do tempo. E agora, como eu estou indo para a escola encontrar os estudantes ou alunos, porque há uma diferença entre alunos e estudantes, eu estou aqui refletindo, pensando numa maneira de reencontrar o nosso coração de estudante. Lula levou um ovo na cabeça. Serra também sofreu uma suposta violência lá quando estava disputando com Lula uma vaga na presidência. Mas isso não passava de hostilidades
onde um certo coração de estudante nos levava a brigar e a fazer as pazes imediatamente. Mas agora não. Perdemos parte considerável do nosso coração de estudante e precisamos recuperá-lo. Ok, galera? Vocês são do coração?